Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar sobre algo que talvez todo mundo já sentiu na pele. A frustração de estudar ou tentar aprender algo novo e em poucos dias depois perceber que a memória já sumiu. Eu sei, isso já deve ter acontecido com você. Você passa horas lendo um livro, estudando para uma prova, assistindo um vídeo no YouTube e quando precisa colocar em prática, parece que a informação evaporou. Eu já vivi isso várias vezes, mas a boa notícia é que existe uma explicação científica para esse esquecimento. E melhor ainda, existem formas de evitar com que isso aconteça. Primeiramente, eu quero explicar o que é uma curva do esquecimento. O Hermann Ebbinghaus, acho que é assim que fala, foi um psicólogo alemão, lá no século XIX, que quis entender como funciona o esquecimento. Ele fez vários experimentos de memorização, inclusive com listas de sílabas sem sentido nenhum, para não ser influenciado por palavras já familiarizadas. E o que ele descobriu é que a nossa memória não vai sumindo aos poucos de forma linear. Na verdade, a maior parte do esquecimento acontece logo nas primeiras horas e dias depois que a gente aprende algo. Para você ter uma ideia, se eu aprender hoje 10 coisas novas e não revisar, amanhã provavelmente eu vou lembrar apenas de 3 ou 4 itens. Uma semana depois, talvez, eu lembre apenas de 2. E um mês depois, quem sabe, eu vou lembrar apenas de um dos casos que eu aprendi, sabe? Não é que a gente é preguiçoso ou burro, é simplesmente como o nosso cérebro funciona. Mas ele não parou simplesmente por aí, ele também percebeu que a gente pode enganar essa curva do esquecimento. Se revisarmos em intervalos estratégicos, a memória ela vai ficando cada vez mais forte. Esse método ficou conhecido como speed repetition. Acho que é assim que fala, meu inglês é péssimo. Que significa repetição espaçada. Funciona assim: você aprende algo hoje, revisa no dia seguinte, volta a revisar novamente daqui uma semana e depois só quando for um mês depois do seu aprendizado inicial. Cada revisão faz com que a curva de esquecimento suba novamente. E com o tempo, o que era uma memória frágil vira uma memória sólida de longo prazo. Eu costumo dizer que o conhecimento é como uma planta. Se você rega um pouquinho, seja por dia, seja por semana, tudo depende de quanta água a planta precisa, ela vai florescer. Se você esquecer de regar nos intervalos necessários, ela irá murchar. E olha, eu sempre esqueço de molhar minha planta e eu só tenho uma. Logo, assim como a minha planta, eu esqueço muitas coisas. Sejam momentos, detalhes, atividades do trabalho e outras coisas. Mas eu uso ferramentas para tentar me lembrar dessas coisas. E é aí que entra a pirâmide de aprendizado. Décadas depois, William Glasser, acho que é assim que fala, criou a pirâmide de aprendizagem, que basicamente mostra que a forma como aprendemos influencia muito na forma como retemos a informação. Métodos passivos, como apenas ouvir e ler, têm taxas baixíssimas de retenção, cerca de 10 ou 20%. Já métodos ativos, como discutir, praticar, ensinar outra pessoa, podem chegar até 90% da retenção. É como assistir um filme. Se eu apenas vejo, vou lembrar de algumas cenas soltas. Agora, se eu conversar sobre esse filme com alguém, eu vou conseguir recordar mais alguns detalhes. E quando talvez eu precisar explicar toda a trama inteira para outra pessoa, realmente vou conseguir fixar melhor, talvez, esse conteúdo. Um exemplo bem prático, assim, e bem legal sobre mim, é que quando eu trabalhava no social, muitas vezes, as pessoas me passavam alguns selects de consulta no banco, que era para eu puxar determinados detalhes que eu precisava do cliente. Eu acabava utilizando aqueles selects todo dia e com o tempo eu consegui começar a entender um pouco mais sobre a estrutura básica. Então, sempre que eu precisasse montar um select, eu ia começar com um select, eu ia ter um asterístico from, essas coisas. Mas quando chegou aquele momento em que eu precisei montar o select do zero,
entender quais são os filtros, ajustar todos os links das tabelas e tentar procurar realmente qual a tabela que falta dentro do banco, entender todas as estruturas. Nossa, foi aí que eu percebi que eu sofria demais e que eu realmente não entendia o Select, não tinha memorizado todas as estruturas em si. Só que foi justamente nesse esforço de eu tentar entender, de eu tentar várias e várias vezes até fazer ele funcionar com as informações que eu queria, sem quebrar o Select, nada do tipo, é que eu realmente comecei a memorizar de verdade como funcionava o Select e o que eu precisava fazer para que ele funcionasse corretamente. E eu ainda percebi mais ainda, né, que eu poderia ter uma melhor consolidação assim dos meus conhecimentos quando eu comecei a ensinar outra pessoa, que eu percebi que como ficou fácil realmente entender a estrutura de um Select, entender o que eu fazia quando eu comecei a explicar para outra pessoa. Porque realmente a chance da gente fixar algo na memória aumenta muito mais quando precisamos transmitir esse conteúdo para outra pessoa. E é realmente aqui que a mágica acontece. Porque se a gente acabar utilizando esses dois métodos juntos, entender que a curva do esquecimento fala sobre o tempo e as revisões que a gente precisa fazer, e quando a gente fala da pirâmide do aprendizado, fala sobre método e sobre nível de participação, quando eu acabo usando esses dois métodos, eu aprendo muito melhor e eu vou esquecer muito menos. Então, se eu aprendo algo praticando e ensinando com o método de Glasser e reviso no dia seguinte, nas semanas seguintes, com o método de Epigros, é quase impossível eu esquecer completamente, porque realmente eu estou treinando a minha mente de uma forma repetitiva e profunda. Para deixar mais visual, vamos tentar pensar no filme Divertidamente. Não sei se todo mundo assistiu, mas é um filme muito legal, com uma base infantil, assim. Ele mostra de uma forma muito bonita como algumas memórias elas se apagam, enquanto outras, né, se transformam em memórias centrais. Isso conversa diretamente com a ciência. Se a gente não reforça o que a gente aprende ou vive, a gente acaba esquecendo. E no filme a gente vê várias esferas douradas que guardam as lembranças importantes da Riley. Elas não são apenas recordações, mas elas são realmente marcos emocionais que moldam a personalidade dela. E aí que vem a conexão com a vida real. Talvez nem tudo o que a gente vive fica gravado, mas aquilo que realmente consegue nos tocar profundamente, isso sim permanece e vai nos definir como pessoas. No filme também mostra que as memórias do dia a dia, por exemplo, elas aparecem armazenadas temporariamente e muitas acabam sendo descartadas à noite. Essa dinâmica é bem parecida como o nosso cérebro faz. Ele seleciona o que vale a pena manter e deixa o resto ir embora. E aqui dá para fazer uma ligação com a curva de esquecimento, que é aquilo que não revisitamos, que não reforçamos, que não associamos a algo, acaba se perdendo na curva do esquecimento. Tem também aquela cena simbólica dos operários, que eles aspiram as lembranças antigas que já não têm mais utilidade. Essa metáfora ela é ótima para lembrar assim que esquecer não é um defeito, não é tipo um problema só meu e tal, mas é uma função necessária. Imagina se a gente lembrasse de absolutamente tudo. O nosso cérebro provavelmente seria caótico, sobrecarregado e sem espaço realmente para o novo. E uma das cenas que é muito emocionante nesse filme é sobre o amigo imaginário dela, o Blink Brown, que ele se sacrifica para que a Riley ela siga realmente em frente e ela acaba esquecendo ele. Aquilo mostra como algumas memórias da nossa infância elas precisam ser deixadas para trás, não porque elas não foram importantes pra gente, mas porque novas fases exigem novas prioridades. Eu mesma lembro que quando eu era pequena, eu também tinha uma amiga imaginária. Era a minha best friend, sabe? Mas hoje eu já nem me recordo o nome dela. E isso não tira o valor da minha experiência, mas mostra como crescemos e como mudamos. No filme Divertidamente, ele deixa uma mensagem bem poderosa, assim. Não
não apenas para lembrarmos só de fatos, mas principalmente das emoções ligadas a eles. É por isso que as memórias associadas à alegria, à tristeza, medo ou raiva ficam muito mais fortes e vivas dentro da gente. Ou então, vamos tentar pegar outro exemplo. Não vamos focar mais em divertidamente, vamos pensar em The Queen's Gambit. Acho que é assim que fala, que é a menina do xadrez. A protagonista Beth Rarmon, ela não aprende xadrez só lendo um manual ou assistindo alguém jogar. Ela mergulha de verdade no processo de aprendizado. É lógico que ela é muito boa, né? Mas o que ela faz, né? Ela primeiro observa, depois ela pratica, ela revisa mentalmente cada jogada, repete os movimentos inúmeras vezes, ensina para si mesma no tabuleiro e até tenta recriar partidas inteiras dentro da sua cabeça. Isso é a pirâmide de aprendizado de Glasser acontecendo na prática, sabe? Quanto mais ativa a forma da gente aprender, maior vai ser a nossa retenção. Ler sobre o xadrez dá uma base, mas não é o suficiente. Assistir alguém jogar pode ajudar um pouco mais. Agora, quando a gente acaba praticando, discutindo estratégias, resolvendo problemas, criando as nossas próprias jogadas, o aprendizado se fixa muito maior, de uma maneira muito mais profunda. A Beth, ela nos mostra algo essencial, que aprender não é um processo passivo, é uma experiência ativa. Não basta absorver informação, é preciso vivê-la, colocá-la em prática e testar no mundo real. Se a gente pensar bem, isso não vale só para o xadrez, vale para qualquer área da nossa vida. E por isso eu te pergunto, quantas vezes nós mesmos tentamos aprender algo só lendo ou assistindo vídeos? Talvez um idioma. Eu adoro testar idioma, gente. Vou todo dia para aula estudar da semana toda, ou só no sábado, a 1 hora que eu tô lá na aula. Gente, assim a gente nunca vai aprender algo. Ou tocar um instrumento. Ai, quero tocar lá na apresentação, mas não treino nenhum dia, só no horário da minha aula. É difícil, muito difícil a gente conseguir aprender algo sem realmente colocar em prática. Ou talvez até uma habilidade do trabalho. Mas sem a prática, sem a gente talvez falar em voz alta, sem a gente testar várias vezes, sem a gente errar, sem a gente ensinar alguém, simplesmente só com o conteúdo em si, aquilo não vai se fixar na nossa memória e a gente vai ser um expert, sabe? Como se a gente dissesse para nossa mente, isso aqui não é importante. Pode deixar escapar. É isso. No livro O Poder do Hábito, o Charles mostra que a repetição fixa de padrão no cérebro. Então ele explica que cada vez que repetimos uma ação, estamos reforçando um circuito neural, transformando o esforço consciente em um comportamento quase automático. É exatamente o que a Beth faz no xadrez. Quanto mais ela pratica, mais natural fica antecipar os movimentos, até pensar em estratégias que são tomadas por parte dela, né? Já no livro Mindset, a Carol traz outro ponto fundamental. Não é talento inato que vai garantir o seu aprendizado, mas o seu esforço contínuo. A prática constante, unida à crença de que podemos evoluir, é realmente o que gera um aprendizado duradouro. É como se a pirâmide de Glasser, o hábito e o mindset se encontrassem para realmente lembrar que aprender exige ação, repetição e disposição de continuar, mesmo diante dos nossos erros. E quando conectamos essas ideias, fica claro que não adianta apenas consumir as informações. O que realmente transforma é quando repetimos, praticamos, testamos, acreditamos que cada tentativa nos aproxima mais da maestria. E agora eu queria quebrar alguns mitos, assim, trazer alguns mitos que a gente acaba acreditando. Por exemplo, se eu não revisar, eu vou esquecer tudo em 21 dias. Tem muita gente que eu já ouvi falando essa frase, sabe? Mas a verdade é que não existe um número mágico. A perda, ela pode começar bem antes disso, já nas nossas primeiras horas, assim, que a gente teve contato com o aprendizado. Outro mito muito interessante é que a gente sempre fala, ou, né, talvez sempre fala,
eu tenho memória ruim, eu não consigo aprender, tipo, não vai fixar aqui. Mas é verdade que todos nós esquecemos rápido. Se a gente não acabar utilizando técnicas para realmente assimilar aquilo, reter aquilo, a gente vai acabar esquecendo naturalmente. Uns mais rápidos, outros menos rápido, mas vamos acabar esquecendo, sabe? Além disso, um fato curioso é que quando aprendemos, o cérebro ele precisa consolidar essas conexões. E isso acontece durante o sono. Então não adianta a gente ficar virado todas as noites estudando sem descansar, porque o cérebro ele não vai ter tempo para fixar essas informações. E quando praticamos ou ensinamos, ativamos várias áreas cerebrais ao mesmo tempo, como visão, fala, audição, raciocínio. E essa multitarefa, multiação, cria conexões cada vez mais fortes e mais duradouras, também nos ajudando a fixar o conteúdo em si. Mas, certo, Vitória, entendi tudo isso, lindo, maravilhoso. Como que eu coloco na prática? Então, vou sugerir aqui 4 passos. Primeiro, a gente vai escolher um método ativo, que pode ser debater, ensinar ou vários métodos ao mesmo tempo, como escrever, falar, gravar um áudio, escutar depois, algo do tipo. Depois, a gente vai fazer uma primeira revisão em 24 horas. Quando a gente revisita depois de 24 horas, a gente acaba fixando melhor realmente esse conteúdo. Depois, a gente vai criar situações para aplicar o que a gente realmente aprendeu. Eu ouço muito que quando a gente não aplica o que a gente aprende, a gente acaba esquecendo. Então, eu sempre tento trazer para minha realidade algo que eu aprendi, que eu achei muito vantajoso, para tentar colocar dentro da minha rotina, com hábitos, algo do tipo, que possa realmente trazer aquele aprendizado. O que é muito legal e tem vários vídeos aqui no canal. E por fim, eu recomendo você fazer revisões cada vez mais espaçosas. Então, não só nas suas primeiras 24 horas, mas depois de uma semana, um mês depois, novamente, algo do tipo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Além disso, hoje existem várias ferramentas para nos ajudar nesse processo. Por exemplo, se você preferir algo mais visual, a gente pode utilizar um Notion ou a Trello, por exemplo, para se organizar. Eu gosto muito, inclusive eu usava o Notion no trabalho e tem vários vídeos no YouTube assim que deixam o Notion muito legal. Hoje em dia eu tenho usado o Azure, que também é ótimo assim para controlar tempo e tudo mais, o que eu acho muito interessante. E também tem o método de Feynman, que nada mais é do que explicar com palavras simples o conteúdo que você aprendeu. Por exemplo, para uma criança, a gente sempre fala que se uma criança entendeu o que você aprendeu, qualquer pessoa entende, sabe? E já que estamos falando de memória, não dá para deixar de ir lá num ponto delicado. As lembranças da nossa vida, por exemplo. A gente acaba esquecendo muita coisa do que a gente viveu. Como eu já comentei, que eu esqueço bastante. Quanto detalhes da nossa infância a gente realmente lembra. Porque algumas cenas, elas parecem tão vivas e outras desaparecem completamente e a gente não consegue lembrar de nada. Isso acontece porque o nosso cérebro faz justamente uma seleção, como mostrou no filme Divertidamente. Ele guarda o que ele considera essencial, como experiências ligadas a emoções fortes ou aquilo que foi revisitado muitas vezes, como conversas, fotos, lembranças, e o resto ele deixa ir embora. E por isso, muitas vezes, lembramos mais de uma viagem, que foi fotografada ou contada muitas e muitas vezes para os nossos filhos, netos, vizinhos, todo mundo ao nosso redor, do que talvez lembrar de um detalhezinho do que aconteceu no nosso dia a dia. Porque esquecer faz parte da vida, mas também quando a gente registra, quando a gente revisita aquilo, a gente realmente acaba podendo levar isso conosco. Então, se você já se sentiu frustrado por esquecer algo muito rápido, saiba que existe uma solução, como utilizar os métodos que conversamos aqui hoje. Até porque esquecer é natural, mas a retenção ela pode ser treinada. E eu quero deixar um desafio. Pega algo que você queira realmente aprender, ou até algo que você queira relembrar, e aplica essas técnicas pelos próximos 7 dias. Depois me conta como foi lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, pra gente ver como que foi
assim, a sua evolução. E se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque no fim das contas, aprender é como cultivar um jardim. Algumas flores nascem, outras apagam. Mas sempre podemos cuidar daquilo que queremos que permaneça. E se você não é inscrito aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, não deixe de fazer isso agora para você não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima!